O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do meu Pai, mostrai-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus e a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço a obra do meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos ouvir o refrão desse salmo novamente? Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Cantemos juntos. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Meus queridos irmãos, a liturgia de hoje traz para nós já algumas evidências de tudo aquilo que a gente vai percorrer até chegar na Semana Santa e depois na Páscoa do Senhor. São muitas realidades que nós vamos ver esse tempo, já começar no próximo domingo, onde no domingo de Ramos, e também conhecido como um domingo da Paixão do Senhor, a gente já começa a experimentar tudo isso que eles estão tramando, algumas pessoas estão tramando contra Jesus. Isso é importante para nós, porque nós já precisamos entrar nessa dinâmica. A dinâmica de um Deus que sofreu, sim, e sofreu para a nossa salvação, mas muito mais do que isso, né? Sofrendo, entregando a própria vida, Deus quer salvar o gênero humano. Deus quer salvar a humanidade. E é assim que a gente vai percorrer toda essa Semana Santa, é assim que nós vamos viver cada realidade que muitas vezes nós já estamos nos preparando, tenho certeza disso, cada um de nós já está se preparando devido à Quaresma, né? Que é um grande retiro que a gente vai vivendo a cada novo dia, a cada nova semana, na certeza de estarmos unidos a Deus.
A primeira leitura de hoje, retirada do livro de Jeremias, traz para nós uma realidade de perseguição. Não sei se vocês notaram bem, mas é exatamente o tema proposto hoje na liturgia: perseguição. E aí, junto com essa perseguição, vieram ameaças, injúrias, um verdadeiro terror, pessoas tramando contra Jesus. O profeta se apega a Deus, confiando na sua presença. Deus é presente na nossa vida. E mais do que isso, Deus é capaz de nos defender. Deus, meus queridos, nunca vai nos abandonar. E como nós temos certeza disso? Através da oração. A oração do justo pede uma intervenção ao Senhor. E olha, quando nós oramos, quando nós buscamos na oração essa força, não só para os momentos difíceis, mas em todos os momentos, nós recebemos da parte do Senhor um acolhimento, um calor que só sente aquele que reza. Porém, há algumas ocasiões em que devemos intensificar a nossa oração. É assim que age aquele que confia em Deus. Quem confia em Deus, reza. Quem confia em Deus, dobra o joelho. Quem confia em Deus, conversa com um amigo que mesmo do céu se torna presente aqui na nossa vida. Na Quaresma nós fomos motivados a mudar de vida, né? É tão interessante a Quaresma, né? Porque a gente vai se convertendo, né? Vai buscando essa conversão tão desejada por Deus a cada um de nós. E a gente faz isso através de jejum, através de penitência. A gente deve fazer isso através da oração. E aí, quando nós nos colocamos desta forma, a gente faz brotar dentro desse mesmo coração a caridade, o amor verdadeiro, o amor ao próximo. Jeremias está falando de uma realidade de perseguição. Nós aqui estamos falando de outra. Nós estamos falando da realidade de amar ao próximo, amar os irmãos, independente de qualquer realidade, independente daquilo que aconteça. O importante é, pela oração, a gente continuar confiando. Quem nele confia se sente mais forte, mesmo nas tribulações, mesmo nas perseguições, mesmo nas angústias, tudo aquilo que acontece no nosso cotidiano. Quem confia em Deus sabe que a justiça divina virá a seu tempo, no tempo de Deus. É isso que a primeira leitura está querendo nos ensinar hoje. Deus é o único capaz de nos salvar. Em quem a gente tem colocado a nossa confiança? Quem tem sido o alvo da confiança que deve estar nas mãos de Deus, né? No coração de Deus? Meus queridos, o Senhor estará ao meu lado como um forte guerreiro. A gente ouviu isso no versículo 11. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Olha que palavra bonita, né? Que nós temos na primeira leitura de hoje. O Senhor é aquele que está comigo em todos os momentos. Olha, nem sempre é muito fácil levantar da cama. Não sei se vocês já experimentaram isso alguma vez, mas tem dia, graças a Deus são só alguns dias, né? Que o despertador toca e você fica lá. Você acorda, tá lá, está acordado, está desperto. Mas parece que falta alguma coisa, um impulso para que você saia daquela cama. E você fica ali deitado, meditando, tantas coisas para fazer no dia de hoje. Mas onde está a força que eu preciso? Simplesmente para dar o primeiro passo. Primeiro passo, sair da cama. Quando isso acontece conosco, e às vezes acontece, pelo menos comigo, a gente precisa, mesmo deitado ali, mesmo sem força para levantar, rezar. Porque
está guerreando por nós. Porque Ele é a nossa força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos faz seguir e ir em frente e andar por caminhos que a gente nem sabe por onde vai dar, mas Ele está conosco. O Salmo 17, que também faz parte dessa liturgia, ali no versículo 2, diz para nós algumas coisas muito interessantes. Olha só: meu Deus, sois o meu refúgio que me abriga, a minha rocha. O refúgio é o Senhor, é Ele que está ali, olha, nos protegendo. Isso diz o Salmo 17. A minha força vem de Deus, é Ele que me salva, Ele é uma poderosa salvação. Meu escudo, a minha proteção. Em vós espero, diz o Salmo para nós, em vós eu espero. Meus queridos, Deus reacende a cada novo dia a esperança nos nossos corações. Nós estamos vivendo esse jubileu, o jubileu da esperança, peregrinos da esperança, mas é Ele que faz com que a gente a cada dia experimente uma nova esperança, uma esperança verdadeira, uma esperança que vem da parte do Senhor. Não pode ser diferente. Quando nós nos colocamos assim na presença de Deus, a gente pode repetir: nada poderá me abalar, nada poderá me abalar. Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim para nós: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E quando a gente vive essa palavra, a gente tem a certeza de que mesmo nas lutas que nós enfrentamos, mesmo nas decepções que nós vivemos, nós não vamos ficar caídos. Deus é por nós, desde a hora que a gente acordar até a hora que a gente vai dormir. O importante é confiar em Deus. Quem nele confia se sente mais forte, mesmo nas tribulações, mesmo nas perseguições, mesmo nas angústias. Meus queridos, Ele dá força ao cansado e aumenta o ânimo ao que não tem mais vigor. Isaías 40. Ele é a luz do mundo. João 8,15. Com Ele não há trevas. Ele é o bom pastor e me conduz por pastos verdejantes. Salmo 23. Lembra de Jó? Jó passou tanta provação, minha gente, na Sagrada Escritura, que, meu Deus, não quero nem pensar. Mas existe um diferencial em Jó. Jó nunca viu a razão dos seus sofrimentos. O que Jó viu, o que ele experimentou, foi Deus e basta. Quando nós estamos no Senhor, mesmo nas realidades mais difíceis, aquilo que acontece com a gente respira fundo e segue em frente. Jesus, no Evangelho de hoje, virou um alvo de violência. Olha que interessante. Queriam apedrejar Jesus. E a gente pode traduzir isso: queriam tirar a vida de Jesus. Queriam prender também Jesus. Traduzindo, tirar a liberdade. Com Deus não há morte. Com Deus não há escravidão. Com Deus há vida e liberdade. Os sinais que ele fazia não era capaz de fazer com que as autoridades pudessem acreditar naquele homem. Mas Jesus não desistiu. Isso é bonito demais, porque ele podia ter desistido, né? Tanta pedrada, tanta acusação, tanta traição. Ele foi até o fim. Sabe por quê? Porque Jesus confiava em Deus Pai. Essa confiança era tamanha que fez com que ele, diante das maiores dificuldades, permanecesse firme nos planos do Senhor. O objetivo, um só:
fazer a vontade do Pai. Só queria isso, mais nada. Meus queridos, o que nós queremos para a nossa vida depois de uma quaresma como essa? O que nós vamos pedir a Deus diante de uma Semana Santa que nós vamos viver com tanta intensidade? Olha, o cenário da vida de Jesus não era fácil. A realidade não tinha nada favorável. Mas mesmo vivendo esse contexto, Jesus não parou. Será que a gente tem parado naquilo que a gente tem vivido? Será que os problemas, as realidades, aquilo que a gente vive... E aqui eu não quero dizer que você está vivendo coisas que não são verídicas. Não, é verídico, é tudo verídico. Mas se Jesus não parou, se Ele foi adiante, eu também preciso ir. A trancos e barrancos, como dizem por aí. Eu consigo ir porque eu não estou sozinho. As ameaças, as perseguições não intimidaram Jesus. E como a gente está com Ele, também não vão nos impedir de realizar tudo. Eu fico olhando para Nossa Senhora, né? Fico vendo Nossa Senhora assim, imaginando. Foi difícil para ela. Teve que aprender tudo. Tinha a companhia de São José, mas era uma menina. E de repente estava ali, com Jesus nos braços. Se Nossa Senhora não tivesse confiado em Deus, mesmo depois da morte do seu filho, ela não seria a mãe de Deus, não seria Nossa Senhora, não seria nossa mãe. Hoje, a exemplo de Maria, a exemplo da mãe de Deus, mesmo vivendo tudo que a gente está vivendo, está difícil a sua vida? Sim ou não? Talvez esteja uma maravilha, né? Tem umas pessoas que eu olho assim, gente, maravilha, não acontece nada de errado na vida dessa pessoa. Maravilha. Mas nem todo mundo é assim, né, Crica? A gente é humano. Tem dia que o negócio está brabo. Mas a gente não desiste. Porque Deus não desistiu e Ele está na nossa frente, está conosco. Vamos viver uma Semana Santa. Domingo começa um novo tempo na igreja. E nós queremos verdadeiramente, é o que nós queremos, ressuscitar com Cristo no domingo de Páscoa. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora também esteja conosco nesse tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.